aluno, tudo bem? Seja bem-vindo à nossa 11ª aula dos estudos continuados em matemática. Eu sou a professora Daiane Ramos, eu sou licenciada em matemática, doutoranda e mestre em ensino de ciências e educação matemática. Na aula de hoje nós vamos falar sobre funções e equação do segundo grau e a professora Mariana hoje falará também com a gente sobre esse assunto. Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais uma aula dos nossos estudos continuados. Eu sou a professora Mariana Ribeiro, sou doutoranda e mestra em educação matemática, também tenho graduação e licenciatura em matemática e hoje vamos falar de equações e funções do segundo grau. Então, logo de início, eu quero apresentar os objetivos da nossa aula. Vamos ao quadro, em que nós temos o seguinte. Primeiramente, nós vamos apresentar a definição e propriedades de função e equação do segundo grau, aplicar também esses conceitos que estão relacionados às funções polinomiais do segundo grau para resolver situações aí do nosso dia a dia. Então, o objetivo, a professora Daiane e eu, pensamos em montar uma aula da seguinte forma, trazendo os conceitos relacionados à equação do segundo grau, à função do segundo grau e como esses conceitos podem ser aplicados em situações do nosso dia a dia. Então, nós pensamos, estudamos, elaboramos situações, problemas, que a gente possa utilizar esses conceitos, essas definições e entender como tudo isso pode nos ajudar aí para resolver algumas situações, problemas. Então, nós selecionamos uma situação em que vai trazer um tema que nós estamos ouvindo muito no nosso dia a dia, no nosso contexto, que são os fake news. Então, logo de início, nós vamos assistir um vídeo que vai contextualizar, vai apresentar aí algumas ideias do que são esses fake news e depois nós vamos ver uma situação onde a partir dessa situação nós vamos trabalhar com os conceitos relacionados à função do segundo grau. Vamos assistir o nosso vídeo. Interrompemos a programação para transmitir o CI News, o jornal mais íntegro da atualidade. O governo brasileiro acabou de divulgar que os estudantes foram ouvidos e este ano terão 6 horas de prova no dia da redação do Enem. Os estudantes farão as provas nos dias 4 e 12 de novembro e agora eles comemoram, pois terão mais tempo para escrever a redação. O Google acabou de divulgar a extensão Google News, que é uma ferramenta que permite que você sinta o cheiro através da tela. O botãozinho cheire aqui pode ser clicado e ao aproximar o rosto da tela, você tem a tecnologia a seu favor e pode sentir o cheiro. E uma nova epidemia assola o Brasil. Com a chegada das inscrições para o Enem, centenas de estudantes já foram encontrados desacordados em seus quartos e salas de estudo porque estão sofrendo de LAM, leitura até a morte. É um tipo de distúrbio que qualquer pessoa pode desenvolver quando passa mais de 12 horas lendo ou estudando. O primeiro sintoma é o desmaio, quando eles se tornam frequentes, pode levar até a morte. Então, estudantes, pais, tomem cuidado, monitorem o tempo de estudo dos seus filhos, pois leitura até a morte está assolando o país. Vaza áudio no qual o diretor do Big Brother Brasil pede a mudança do campeão minutos antes do anúncio final do ganhador dessa edição. Segundo o áudio divulgado, o ganhador seria o Kaiser e o diretor pediu a mudança e que anunciasse Gleice como a campeã. A divulgação do áudio causou burburinho entre a imprensa nacional e os outros competidores. E aí, vocês acreditam? E mais uma última notícia, sim, produção. Fake news. O Instituto de Tecnologia de Massachusetts acabou de divulgar uma pesquisa e mostra que as notícias falsas têm índice de propagação que chegam a 70% a mais do que as matérias verdadeiras. Confira essa e outras notícias no CI News de hoje. Bom, o tema da nossa primeira situação, problema, é justamente fake news, que são essas notícias falsas que andam circulando na internet. E como nós vimos no vídeo, seu índice de propagação é muito grande. As pessoas compartilham muito rápido essas fake news e elas acabam, sendo propagadas muito rapidamente. Esse vai ser o tema da nossa aula, mas como que nós podemos estudar função do segundo grau utilizando esse tema? Acompanhe no quadro. Aqui nós temos uma questão que foi adaptada do Enem e ela diz o seguinte:
Um boato ou uma fake news tem um público-alvo e alastra-se com determinada rapidez. Em geral, essa rapidez ela é diretamente proporcional ao número de pessoas desse público que conhecem o boato e diretamente também proporcional ao número de pessoas que não o conhecem. Em outras palavras, nós vamos chamar R a rapidez de propagação desse boato. Então, iniciou-se um boato. R vai ser a rapidez que esse boato ele vai se propagar. P é o público-alvo, que esse boato, ele foi criado. E X é o número de pessoas que conhecem o boato. Para isso, nós vamos montar uma seguinte função, uma seguinte lei de formação. O que nós dizemos aqui? Que a rapidez ela é diretamente proporcional ao número de pessoas desse público que conhecem o boato. Quem conhece o boato, nós já vimos que é representado pela variável X. Então, aqui nós temos que a rapidez de propagação ela vai ser dada por X, que é o número de pessoas que conhecem o boato, vezes o número de pessoas que não conhecem esse boato. Se nós temos que esse boato ele foi feito para um público-alvo e X é a quantidade de pessoas que conhecem, se eu fizer a subtração P menos X, é exatamente as pessoas que não conhecem esse boato. Assim, a gente monta a seguinte lei de formação da nossa função. R de X, a rapidez de propagação, ela vai depender da quantidade de pessoas que conhecem, que multiplica a quantidade de pessoas que não conhecem o boato, ali representado por P menos X. E aí, qual é a função que representa, qual função que representa essa lei de formação? Nós tínhamos ali no quadro, nós tínhamos a seguinte lei de formação, R de X é igual a X que multiplica P menos X. Que tipo de função é essa daqui? É uma função do primeiro grau, uma função do segundo? De qual grau? Qual tipo de função polinomial é essa? E mais, quais são as características dessa função? Então, vamos analisar a lei de formação que nós tínhamos. Nós tínhamos que a rapidez de propagação do boato é dado pelo número de pessoas que conhecem, que multiplica o número de pessoas que não conhecem. A rapidez de propagação, ela depende das pessoas que conhecem e das que não conhecem. Observe que aqui nós temos uma multiplicação. Isso está nos dizendo que nós temos que aplicar a propriedade distributiva. Então, o X, ele vai multiplicar tanto o P quanto o X. Então, fazendo a distributiva, nós vamos ter que R de X é igual a P vezes X menos X ao quadrado. E aí, nós temos que a gente pode analisar essa função observando algumas características. Observe que a resistência, ela depende da quantidade de pessoas. Então, nós temos uma função, uma relação de dependência. E mais, a nossa variável, que é a variável X, qual que é o maior grau dessa variável? É ao quadrado. Então, quando nós temos uma função polinomial, onde o maior grau da variável é 2, nós temos o que chamamos de função polinomial do segundo grau, ou função quadrática, ou apenas função do segundo grau. Você pode encontrar esses três nomes. Então, a função que vai representar a rapidez de propagação é uma função do tipo polinomial do segundo grau. E a professora Mariana vai nos contar algumas características dessa função. Bom, então como você pode perceber, a função que vem aí trazendo na nossa situação problema, que representa essa situação, ela então é uma função do segundo grau, uma função quadrática, assim como a professora Daiane como acabou de apresentar. Quando nós pensamos na linguagem matemática, nós temos uma definição para essa função. Então vamos conhecer essa definição e entendermos um pouco mais de como toda função do segundo grau é composta. Vamos ao quadro. Então, aqui nós temos o seguinte, que uma função polinomial do segundo grau, ela é definida de R em R, nos conjuntos dos reais, e recebe o nome de função quadrática ou do segundo grau, como nós acabamos de falar. Quando tem a lei de formação deste tipo aqui, f de x, que vai ser igual a A vezes x ao quadrado, mais B vezes x, mais C. O que são essas letras, essas letras que nós estamos trabalhando? Então, o A, o B e o C são os nossos
coeficientes, tá? E a gente começa a entender algumas particularidades desses coeficientes. Primeiro, se nós estamos falando de função quadrática ou função do segundo grau, né, como você preferir chamar, o nosso a, que é esse coeficiente que acompanha o nosso x ao quadrado, ele tem que ser diferente de zero. Por quê? Porque se ele for igual a zero, nós não vamos ter o x ao quadrado, tendo somente o x, e daí nós vamos ter uma função do primeiro grau. Então, essa é a primeira particularidade que nós temos. Outra questão, repare que nós temos coeficientes que estão dependendo das nossas incógnitas, assim como temos um coeficiente que não depende, então ele é o nosso termo independente. Então, quando nós temos uma função do segundo grau e ela tem todos os seus coeficientes, o a, o b e o c, nós temos uma função denominada de completa. Olha aqui como é esse exemplo que nós trouxemos para você. Então, o que nós temos aqui? Olha, o que acompanha o meu x ao quadrado é o número 2. Então, ele é o meu a. Então, eu tenho que o coeficiente a é o número 2. Quem que acompanha o meu x? Quem é o coeficiente? Cuidado que nós temos aqui o menos 1. Então, o meu coeficiente b vai ser igual a menos 1. E quem é o meu termo independente, ou seja, aquele coeficiente c? É o 12. Então, reparem que nós temos todos os coeficientes que estão compondo essa função. Então, nós temos uma função do segundo grau completa. Já neste caso, nós temos aqui uma função incompleta. Por que ela é incompleta? Olhando a nossa definição aqui, quem é o meu a? O a é aquele coeficiente que acompanha aqui o t ao quadrado. Então, eu tenho que o meu a é 1. Eu tenho o coeficiente b. Reparem que não aparece somente o t com o grau 1. Então, o meu b é 0. Então, não aparece o meu coeficiente b. E o meu coeficiente c é 12. Então, como nós não temos um dos coeficientes, aqui neste caso o b, nós temos uma função do tipo incompleta. Então, conhecendo aqui algumas características que nós temos, algumas particularidades quando nós estamos falando de funções do segundo grau. Agora que você entendeu como ela é composta, o que precisa ter para ser uma função do segundo grau, nós temos aí uma atividade para que você possa identificar aí quando uma função é completa ou incompleta. Vamos lá ao quadro. Então, considere as funções polinomiais do segundo grau, né, essas funções que nós temos aqui abaixo, e classifique-as como completa ou incompleta. E também identifique aí os seus coeficientes. Quem são esses coeficientes? O a, o b e o c, que foi o que eu acabei de apresentar para você. Então, agora é o momento de você discutir, de você pensar e colocar em prática o que nós estamos vendo até o momento da aula. E daqui a pouco a professora Daiane e eu voltamos com a resolução dessa situação.
Bom, eu espero que você tenha conseguido resolver essa atividade proposta por mim e pela professora Daiane e vamos resolvê-la, né? Identificar então esses coeficientes que foi solicitado aí nessa atividade. Vamos ao quadro. Então, nós temos aqui 3 funções, nós precisamos classificá-las como completa ou incompleta e identificar aí os coeficientes. Então, quando nós olhamos para a nossa primeira função, o que nós temos aqui? Quem é o meu coeficiente A? Lembre-se que o coeficiente A é aquele que está acompanhando o meu termo ali que está elevado ao quadrado. E aqui é como se eu tivesse o 1, tá? Então, o meu A é o menos 1. Quem é o meu coeficiente B? O meu coeficiente vai ser o mais 2. Cuidado com o sinal, vamos ficar bem atentos em relação a esses sinais, porque na hora que nós formos começar a calcular raízes, nós vamos ter que prestar bastante atenção em relação aos sinais dos nossos coeficientes. E o meu coeficiente C dessa função é o mais 1. Então, eu tenho o coeficiente A, tenho o coeficiente B e tenho o coeficiente C. Então, aqui nós temos todos os coeficientes presentes nessa função do segundo grau. Logo, então, podemos chamá-la de função completa. Na nossa segunda função, nós temos o coeficiente A como sendo menos 3. Olha lá o nosso sinal, não podemos deixá-lo de fora. O nosso coeficiente B, mais 6. E o meu coeficiente C, ele é o 0, ou seja, nós não temos um coeficiente C. Então, nós temos uma função que está deixando, né, deixa de fora um dos coeficientes. Logo, ela é uma função incompleta. E o mesmo vai acontecer aqui com a nossa terceira função, onde nós temos o coeficiente A como sendo 1. O meu coeficiente B, reparem que ele não existe, não pertence a essa função, então ela é igual a 0. Assim como o meu coeficiente C é menos 2. Se um dos meus coeficientes é igual a 0, então nós temos aqui também mais uma função e neste caso ela é incompleta. Então eu espero que tenha ficado claro para você. Qualquer dúvida que você tiver, você pode ir encaminhando para nós. Nós estamos aqui à disposição para tirar todas as suas dúvidas e que você consiga aí atingir o objetivo da nossa aula, que é sair daqui hoje compreendendo, entendendo as definições e essas particularidades que nós temos relacionadas às funções do segundo grau. Agora nós temos mais uma questão de reflexão onde nós vamos pensar o seguinte: como é a representação gráfica de uma função polinomial do segundo grau? Então, agora é o momento de nós pensarmos, fazermos uma relação. Como que é a representação gráfica de uma função do primeiro grau? Como que é a do segundo grau? Então, pense, discuta, reflita aí se você tiver oportunidade com o seu colega e nós já voltamos com essa reflexão, com a discussão desta reflexão.
Bom, a professora Mariana pediu para você refletir a respeito de como seria esse gráfico de uma função polinomial do segundo grau. Se a gente for relembrar, como que é o gráfico de uma função polinomial do primeiro grau? É uma reta. Quando nós temos, então, uma função do tipo ax mais b, a gente tem uma reta como o gráfico, a representação gráfica desse tipo de função. Quando nós estamos trabalhando com as funções do segundo grau, a sua representação gráfica é um pouquinho diferente. E você provavelmente já se deparou com esse tipo de representação no seu dia a dia. Acompanhe no quadro alguns exemplos. Nós temos aqui o arco de uma ponte, né? Esse arco, ele tem o formato parabólico, que é justamente o formato da representação gráfica da função do segundo grau. É uma parábola. Então, esses arcos de pontes que a gente passa quando nós vamos viajar ou até mesmo na sua cidade, eles têm essa representação gráfica, o formato da representação gráfica de uma função do segundo grau. Aqui nós temos uma montanha-russa, um pedaço de uma montanha-russa, né? Observe que o carrinho ele vai subindo, ele chega a um ponto máximo e depois ele começa a descer. E isso é uma característica da representação gráfica das funções de segundo grau. Por fim, nós temos um terceiro exemplo, que é uma pessoa jogando uma bola. A bola, quando ela é chutada ou jogada, ela faz uma trajetória parabólica, que é essa trajetória, olha, sobe, o valor aumenta, ele chega a um ponto máximo e a partir desse valor nós temos uma diminuição dos valores. E aqui nós temos o gráfico de uma função polinomial do segundo grau, lembrando que a lei de formação de uma função polinomial do segundo grau pode ser escrita como y igual a ax² mais bx mais c. Você também pode encontrar f de x, que foi o que a professora Mariana nos apresentou lá no início. Lembre-se que f de x é igual a y, então você pode encontrar essas duas representações. y igual a x² mais bx mais c. Lembrando que o a tem que ser diferente de zero, o gráfico desse tipo de função é uma parábola. E essa parábola ela pode ter dois formatos. A sua concavidade ela pode estar voltada para cima ou a sua concavidade ela está voltada para baixo. Então, quando nós estamos trabalhando com funções do segundo grau, e nós estamos analisando a sua representação gráfica, nós vamos ter uma parábola. Se você tem um conjunto de pontos que ele tem essa característica, ou em determinado momento cresce os valores, chega num ponto e decresce, ou decresce, chega num ponto e começa a crescer. Isso são características, isso é uma característica da representação gráfica da função de segundo grau. Mas se eu tenho a representação gráfica, fica fácil da gente identificar se a concavidade é para cima ou se a concavidade é para baixo. Será que, tendo a lei de formação, se a gente tem uma lei de formação de uma função do segundo grau, a gente sabe que a representação gráfica é uma parábola. Será que eu sei, só olhando, só analisando essa representação, se a concavidade ela é para cima ou para baixo? Tem um jeito, vamos no quadro descobrir. Nós temos que analisar o coeficiente A. Quando o meu coeficiente A é maior do que zero, nós temos a concavidade da parábola voltada para cima. Por exemplo, se a gente tivesse a função f de x igual a x² mais 3x mais 2. Nós vamos olhar o coeficiente A, que é o coeficiente que está acompanhando o x², aqui no nosso caso ele é 1, então o nosso A é igual a 1. A igual a 1 é maior do que zero. Por ele ser maior do que zero, a representação gráfica dessa função seria uma parábola com a concavidade voltada para cima. Agora, se o A ele é menor do que zero, o A é negativo, a concavidade dessa parábola ela é voltada para baixo. Por exemplo, se nós tivéssemos y igual a menos t² menos 3t mais 4. Observe aqui que o A é quem está acompanhando, no nosso caso agora, o t². Então, o A é igual a menos 1. Esse A, ele é menor do que zero. Então, por ele ser menor do que zero, nós temos que a concavidade dessa parábola, ela é voltada para baixo. Analisando o coeficiente A, a gente consegue analisar a representação gráfica da nossa função do segundo grau. Mas tem uma outra característica que analisando os coeficientes, a gente também consegue verificar. E a professora Mariana vai nos contar qual é. Bom, então como a professora Daiane acabou de apresentar, a partir do coeficiente A,
nós conseguimos identificar se nós temos uma parábola com concavidade para baixo ou para cima. Mas quais outras particularidades nós podemos tirar quando nós estamos trabalhando com uma função do segundo grau? Então, primeiro, se eu identifico, olhando para a minha lei de formação, eu já sei se ela tem a concavidade para baixo ou para cima. E se eu encontro as raízes da minha função, eu já sei onde essa parábola vai cortar o eixo X. Então, para isso, nós vamos entender o que são as raízes da nossa função. Vamos ao quadro. Então, eu aqui no caso, eu estou falando de raízes, mas nós podemos chamá-los também de zeros da função quadrática. Lembrando que nós temos essa lei de formação quando nós estamos representando uma função quadrática ou uma função do segundo grau. Então, os zeros ou as raízes desta função são os valores de x reais, tais que é como se eu pegasse essa minha função f de x e igualasse a zero. E, portanto, a solução da equação seria, então, uma solução de uma equação do segundo grau. Por isso que lá no nosso tema da nossa aula, nós colocamos equação do segundo grau e função do segundo grau. Por quê? Porque uma vez que eu preciso encontrar ou os zeros ou as raízes, então pode aparecer essas duas palavras, elas são diferentes, mas elas têm a mesma função, o mesmo objetivo aí. Então pode ser que tenha alguns exercícios que vai pedir raízes, tem alguns exercícios, algumas atividades que nós podemos encontrar em que vai pedir os zeros da função, e você precisa saber aí que são as mesmas coisas. Então quando a gente vai encontrar, precisa determinar essas raízes, nós vamos ter que pegar essa função e igualar a zero. E repare que quando eu faço essa igualdade, nós chegamos numa equação do segundo grau. Por isso o tema, o nome da nossa aula de hoje, porque uma vez que estamos falando de função do segundo grau, temos que ter conhecimento e entender também uma equação do segundo grau. Voltando ao quadro, que foi o que eu acabei de dizer, nós vamos ter então uma equação do segundo grau. Por que agora ela é uma equação? Porque nós temos aqui um sinal, nós vamos ter um sinal de igualdade ali, igualando a um número. E se eu quero encontrar as raízes dessa equação do segundo grau, lembrando que se eu estou trabalhando com uma equação do segundo grau, lá também vai ter que ter, olha, se eu estou trabalhando com polinômio de maior grau, ele é de número 2, então temos uma equação do segundo grau. Para encontrá-la, lembrando daquela fórmula básica, né? Se eu estou trabalhando com a equação do segundo grau, nós vamos encontrar duas raízes, nós já vamos discutir sobre essas duas raízes, que podem ser iguais, podem ser diferentes, né, dependendo aí do nosso delta. Então, é muito comum as pessoas resolverem primeiro o nosso delta, que vai ser o nosso discriminante, vamos representar pelo delta, que é o coeficiente b ao quadrado, lá da minha equação do segundo grau, menos 4 vezes a vezes c, e o resultado desse delta nós podemos substituir dentro da minha raiz, da minha raiz quadrada, para que nós possamos encontrar o meu x', né, que é o que eu vou determinar, vou trabalhar com x' e com x duas linhas, onde nós temos que menos b, ou seja, o coeficiente b, mais ou menos a raiz quadrada deste delta, dividido por 2 vezes a. Eu vou fazer um exemplo nos próximos slides para que fique claro para você e que você entenda como fazer as substituições dos coeficientes para que a gente possa encontrar essas raízes. Então, lembra que eu falei em relação ao nosso delta, né, que ele pode mostrar algumas representações para nós. Então, por exemplo, a existência de raízes de uma equação do segundo grau está condicionada ao valor do nosso discriminante, ou seja, do nosso delta. Então, se na hora que nós formos calcular o delta, ele for um valor maior que zero, nós vamos ter aqui duas raízes reais e distintas. E se eu tenho duas raízes reais e distintas, essas duas raízes vão apresentar, igual nós temos essa representação gráfica aqui, onde a minha parábola vai cortar o meu eixo x no ponto dessas duas raízes, e dependendo do meu coeficiente a, se ele for maior que zero, ele vai ter concavidade voltada para cima, e se o meu a for menor que zero, concavidade voltada para baixo. Se o meu delta der igual a zero, então nós vamos ter duas raízes reais, só que agora elas serão iguais. E quando eu tenho duas raízes iguais, quer dizer que aqui, né, as minhas raízes, elas como se elas estivessem coincidindo. Então, vai tocar num único ponto aqui no meu eixo x.
E vale também a questão da concavidade da minha parábola, vai depender aí do meu coeficiente A, igual nós vimos já com a professora Daiane. E se o meu delta for menor que zero, ou seja, for um número negativo, não vai apresentar raízes reais. Então, nós vamos ter uma parábola desta forma, tá? Então, trazendo algumas características que são importantes relacionadas à função do segundo grau, como que nós podemos representar essas raízes e por que nós estamos trabalhando isso, trazendo isso para você? Uma vez que eu consigo identificar os meus coeficientes daquela função do segundo grau, eu olho para o meu coeficiente A, eu já sei se a minha parábola tem concavidade para baixo, ela tem concavidade para cima. Se eu encontro a raiz da minha função do segundo grau, eu já consigo fazer um esboço daquela minha parábola. Se ela tem duas raízes diferentes, por exemplo, eu já sei onde ela vai cortar no eixo X e olhando para o meu coeficiente A, eu consigo identificar se ela tem concavidade para baixo ou se ela tem concavidade para cima. E assim sucessivamente. E agora eu vou resolver um exemplo com você, para que a gente possa aí aplicar esse conceito, relembrar a questão do delta, como que nós fazemos para encontrar as raízes de uma equação do segundo grau e assim sucessivamente encontrar a nossa raiz da nossa função do segundo grau. Vamos ao quadro. Então, nós temos aqui uma função do segundo grau, f de x igual a menos x ao quadrado, mais 8x menos 12. Primeiro de tudo, nós precisamos identificar os nossos coeficientes. Então, vamos lá. Quem é o meu coeficiente A? Então, o meu coeficiente A é o menos 1, que está acompanhando ali o meu x ao quadrado. Quem é o meu coeficiente B? O meu coeficiente B é o mais 8. E o meu coeficiente C, que é esse termo independente, é o menos 12. Feito isso, nós vamos encontrar o valor do delta. Quem que é o meu delta? O delta é igual ao meu B, o meu coeficiente B elevado ao quadrado, menos 4, multiplicado pelo coeficiente A, multiplicado pelo meu coeficiente C. Então, agora nós vamos fazer as substituições dos meus coeficientes. Então, eu tenho que o delta é igual. Quem é o meu B ao quadrado? O meu B ao quadrado é o 8. Então, vamos ter lá 8 elevado ao quadrado. Menos 4 vezes. Quem é o meu A? O meu A é menos 1. Então, se a gente tem um sinal de negativo, nós vamos colocá-lo entre parênteses, para que a gente não faça confusão dos nossos sinais, vezes o meu coeficiente C. Quem é o meu coeficiente C? Menos 12. Então, mais uma vez, entre parênteses. Então, nós temos que o delta é igual a 8 ao quadrado. 8 vezes 8, 64. Menos 4 vezes menos 1, mais 4. Mais 4 vezes menos 12, menos 48. Logo, eu tenho que o meu delta vai ser igual, então, a 16. Encontrei o valor do delta. Repare o seguinte, o meu delta ele é 16. 16 é maior que zero. Quer dizer, então, que quando eu tenho que o delta dá um valor positivo, né, que é um valor maior que zero, nós vamos encontrar duas raízes distintas dessa minha função. E como que eu faço para encontrar as minhas raízes? Então, eu tenho que o x, uma linha, né, ou vamos colocar uma vírgula aqui, x, duas linhas, vai ser igual a menos o coeficiente b, mais ou menos raiz quadrada do delta dividido por 2 vezes o meu coeficiente A. E agora nós vamos fazer as substituições. Então, eu tenho, vamos colocar só o x, depois lá na frente a gente separa. O x vai ser igual a menos b. Quem é o meu b? É o 8. Mais ou menos raiz quadrada do meu delta. Acabamos de encontrar o meu delta aqui, que é o 16 dividido por 2 vezes o A. Quem é o meu A? Cuidado que o meu A tem esse sinal de menos 1, tá? Então, isso vai dar igual a quanto? Menos 8, mais ou menos raiz quadrada de 16, 4 sobre 2 vezes menos 1, menos 2. Agora, a partir daqui, nós vamos ter duas equações. Por que nós vamos ter duas equações? Porque aqui nós vamos ter que fazer uma operação com adição e uma operação com a subtração. Então, olha lá, menos 8 mais 4
menos 4 dividido por menos 2. Menos 4 dividido por menos 2, 2. Encontramos a nossa primeira raiz, ou seja, vamos chamar de x'. Vamos fazer agora a operação com a subtração. Menos 8 menos 4, menos 12, dividido por menos 2. E isso vai ser igual a 6, que vai ser a minha x', duas linhas, ou seja, encontramos a minha outra raiz. Então, o que a gente pode perceber a partir disso? Nós calculamos o nosso delta, substituímos na fórmula para encontrar a raiz e já identificamos quais são as raízes dessa função do segundo grau. Então, agora nós vamos fazer a representação do esboço dessa função. Então, uma vez que eu já sei eu conheço os coeficientes da minha lei de formação, eu já identifiquei quem são as minhas raízes, nós podemos, então, fazer o esboço. Vamos ao quadro. Nós temos que as nossas raízes eram 2 e 6, que foi o que nós acabamos de encontrar. Outra característica que nós tínhamos na nossa função é que ela era f de x igual a menos x ao quadrado mais 8x menos 12. O que quer dizer isso? Quer dizer que o meu coeficiente A é menos 1. E menos 1 é um número menor que zero. Então, por isso, a minha parábola tem essa concavidade voltada, então, para baixo. Então, esse é o esboço, é a representação dessa função do segundo grau. A professora Daiane agora vai trazer um outro exemplo, só que agora a gente tem uma outra particularidade relacionada a essas funções do segundo grau. No início da aula, a professora Mariana nos falou que nem sempre as funções do segundo grau elas são completas. No caso que a professora trouxe para a gente, nós tínhamos o coeficiente A, B e C. E quando elas não são, quando elas têm algum coeficiente faltando, nós podemos utilizar a fórmula que a professora trouxe para a gente resolver a equação do segundo grau, para encontrar essas raízes da nossa função, utilizando a fórmula que é muito conhecida como fórmula de Bhaskara ou também fórmula resolutiva de uma equação do segundo grau, mas também nós temos uma outra forma de resolver esse tipo de função. Eu trouxe uma função onde ela é incompleta e ela falta o termo B. Acompanhe no quadro. Nós vamos encontrar as raízes dessa função das duas formas, utilizando delta e da outra forma quando a gente tem funções onde o nosso coeficiente B ele é zero. Primeiro passo, quem são os nossos coeficientes? O nosso coeficiente A é quem está acompanhando o x ao quadrado, então é 1. Quem é o nosso coeficiente B? A gente tem algum coeficiente acompanhando o x? Não, a gente não tem. Então, o nosso coeficiente B ele é igual a 0. E o C é o termo independente, que ele é igual a menos 9. O primeiro passo é encontrarmos as raízes dessa função. Então, nós vamos ter que x ao quadrado menos 9, isso é igual a 0. Utilizando a fórmula de delta, nós temos que delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Quem que é o meu b? O nosso b, ele é 0, então nós vamos ter 0 ao quadrado. Menos 4 vezes o a. Quem é o a? 1. 4 vezes 1. E quem que é o meu c? Menos 9. Cuidado com o sinal, como a professora Mariana já salientou. Você tem que tomar bastante cuidado quando você vai identificar os coeficientes da nossa função e da nossa equação, porque o sinal ele vai influenciar no resultado e você pode até errar o resultado porque esqueceu de um sinal. Então, bastante atenção quando for identificar os coeficientes. 0 ao quadrado é 0. E agora vamos, menos 4 vezes 1, menos 4 vezes menos 9, mais 36. O nosso coeficiente, o nosso delta, então, ele é igual a 36. 36 maior do que 0. O que isso nos diz? Que a nossa função ela tem duas raízes reais e distintas. Então, no nosso gráfico, quando a gente for analisar a representação gráfica dessa função, ela vai cortar o eixo x em 2 pontos. Agora, nós precisamos encontrar o x' ou x duas linhas, ou também você pode encontrar x1 ou x2. Então, o x vai ser igual a menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2 vezes o a.
Então, nós temos que o nosso b é 0. Então, menos 0 a gente pode colocar só 0. Mais ou menos a raiz de 36. Quanto é a raiz de 36? 6 dividido por 2 vezes o a. O nosso a é 1. 2 vezes 1. Aqui, nós vamos ter que fazer duas contas, como a professora Mariana já nos disse. Então, nós vamos ter que somar 0, 0 mais 6 e 0 menos 6. Então, nós vamos ter aqui duas raízes, x' e x duas linhas. 0 mais 6, 6. Dividido por 2, 3. 0 menos 6, menos 6. Dividido por 2, menos 3. Então, nós temos como raízes dessa função tanto 3 quanto o menos 3. Essa é uma forma da gente resolver. Essa fórmula, você sempre vai conseguir usá-la para encontrar as raízes de uma função do segundo grau. Mas, nesse caso, nós temos que ela é incompleta. O nosso a é 1 positivo aqui, não negativo. O nosso b é 0 e o nosso c é menos 9. Quando isso acontece, você pode usar a técnica que a gente chama de isolar a variável. Então, nós temos aqui x² menos 9. O nosso objetivo não é encontrar o x, então eu posso fazer manipulações, eu posso fazer operações matemáticas da forma que eu deixe o x sozinho de um lado da igualdade. Então, nós podemos aqui somar 9 de ambos os lados da igualdade. Se eu somar 9 aqui, nós vamos ter menos 9 mais 9, 0. Mais 0 mais 9 é 9. Só que a gente não quer o valor de x ao quadrado, a gente quer o valor de 9. Quais são os números que, quando eu elevo ao quadrado, dá 9? Isso, né, é uma propriedade de raiz. Então, eu sei que o x ele vai ser dado por mais ou menos a raiz de 9. Então, o meu x vai ser menos 3 e o x duas linhas vai ser mais 3. Ou você pode tirar a raiz ou você pode pensar que número que eu elevo ao quadrado que dá 9. Tanto o menos 3 ao quadrado é 9, quanto o mais 3 ao quadrado é 9. Essa é uma outra forma de você resolver as equações do segundo grau, né? Não utilizando a fórmula de Bhaskara ou fórmula resolutiva da equação do segundo grau. Nesse caso, só quando o nosso coeficiente b é igual a 0. Se o b é igual a 0, eu consigo fazer isso, que é o famoso isola o x. Então, nós vamos fazer manipulações matemáticas, operações matemáticas, de tal forma que eu tenho x de um lado da igualdade e o número do outro. Mas lembre-se, o que eu faço de um lado da igualdade, eu também tenho que fazer de outro. Mas, se você preferir, você pode resolver utilizando a fórmula de Bhaskara. Nós encontramos que o nosso delta, ele é maior do que 0, encontramos duas raízes reais e distintas. O que isso nos quer dizer na representação gráfica? Que ela vai cortar o eixo x em 2 pontos. Acompanhe no quadro a representação. Aqui nós temos a representação da nossa função f de x igual a x² menos 9. Nós encontramos que a raiz é x' menos 3 e mais 3. Então, nós temos essas duas raízes. Observe que ele corta o eixo x em menos 3 e mais 3. E a concavidade é para cima, porque o nosso a, ele é maior do que 0. Por o a ser maior do que 0, nós temos que a concavidade da nossa parábola, ela é para cima. Daqui a pouco a gente vai estudar o que é esse menos 9. Né? Por que está cortando a nossa parábola? Ela corta exatamente nesse termo menos 9. Mas isso, daqui a pouquinho a gente vai ver qual que é a função desse termo, o que é esse termo menos 9. Então, nós já falamos a respeito das características de uma função do segundo grau, associamos a equação relacionada a essa função. Sempre que a gente tiver a nossa função igual a um valor fixo, nós a tornamos uma equação. Observe que quando a gente tem x² mais bx mais c igual a 0, eu estou buscando um valor de x em que satisfaça essa igualdade, que eu consiga o y igual a 0. Agora, quando eu tenho f de x igual a x² mais bx mais c, o meu x ele pode assumir qualquer valor. E ao assumir um valor real, nós temos que a nossa imagem, o nosso y, ele também assume um outro valor. O y ele depende do x. Veja essa diferença. Na função a gente tem uma relação de dependência. E já na equação a gente tem uma igualdade que a gente busca encontrar aquele valor para satisfazer aquela igualdade.
falamos a respeito das raízes, falamos das características da função e agora chegou o momento de a gente colocar em prática aquilo que nós vimos até o momento. Acompanhe no quadro. Determine as raízes da função abaixo e esboce o seu gráfico. Então, quais são as raízes? Essa função ela tem uma, duas raízes reais. Como que é o gráfico? A concavidade é para cima, a concavidade é voltada para baixo. Mande a sua contribuição que daqui a pouco a gente retorna.
Obrigada pelas contribuições. E o delta é isso mesmo, o delta é mais 25. Mas na hora de calcular as raízes, acredito que a gente teve um pequeno probleminha com o sinal, que na realidade as raízes são menos 3 e mais 2. Mas a gente vai fazer ali, preste bastante atenção nos sinais, para você identificar aí qual que foi o erro do seu sinal. Acompanhe no quadro a resolução da atividade. Então aqui nós temos que a nossa função f de x, x ao quadrado, mais x menos 6. Então, nós podemos calcular o delta, nós podemos calcular o delta e depois calcular o x. Mas a fórmula de Bhaskara, ou fórmula resolutiva da equação de segundo grau, ela também possui uma forma reduzida, que é a seguinte, olha. X vai ser igual a menos b, mais ou menos, quem que é o meu delta? É b ao quadrado, menos 4 vezes a vezes c, isso tudo dividido por 2a. Ao invés de você calcular o delta separadamente e depois jogá-lo aqui e tirar a raiz, você já pode montar a fórmula para resolver essa equação do segundo grau de forma mais rápida, é o que a gente chama de fórmula reduzida. Qual é o nosso primeiro passo? Quem que é o A, quem que é o B e quem que é o C? O nosso A é 1, que está acompanhando o x ao quadrado. O nosso B é 1 também, que está acompanhando o x. E o nosso C é o menos 6. Substituindo esses valores, então, aqui na nossa raiz, nós vamos ter x igual menos b. Esse menos, ele é da fórmula, então ele tem que estar aqui. Se o meu b fosse negativo, você teria que fazer jogo de sinal. Mas como o nosso b é positivo, nós vamos ter, ó, coloca entre parênteses, menos com mais vai dar menos. Mais ou menos. Agora a raiz ao nosso delta. O nosso b é 1 ao quadrado, menos 4, vezes 1, vezes menos 6. Dividido por 2 vezes o nosso a. O nosso a é 1. Então, vamos lá. Nós temos aqui menos com mais do 1, menos 1. Mais ou menos, raiz de 1 ao quadrado, 1. Nós temos menos 4 vezes 1, menos 4. Vezes menos 6, mais 24. Com mais 1, 25. Que foi o delta que vocês enviaram. Dividido por 2. Então, nós vamos ter aqui menos 1, mais ou menos 5, dividido por 2. Isso nos diz que a gente tem duas raízes reais. Menos 1 mais 5, nós vamos ter mais 4. Dividido por 2, 2. Então, nosso x' é 2. Menos 1 com menos 5, nós temos menos 6. Dividido por 2, nós vamos ter menos 3. Provavelmente, na hora de resolver, vocês esqueceram esse sinal do menos aqui, a conta deve ter dado errado. Então, revejam como que vocês encontraram as raízes e verifiquem se é o sinal mesmo que deu problema. E aí, como que é a representação gráfica, né, da nossa função? Eu vou apagar aqui a solução para a gente analisar essa representação. Nós encontramos as nossas raízes x' e x duas linhas, menos 3 e 2. Isso quer dizer que ela está cortando o eixo x em menos 3 e 2. Por que a concavidade é para cima, é voltada para cima? O nosso A, ele é maior do que 0. O nosso A é igual a 1. E observe aqui no gráfico que ele corta, né, aqui no ponto menos 6. Né? No gráfico anterior nós tínhamos isso, que ele estava cortando no ponto menos 9, se eu não me engano. E aqui ele está cortando no eixo y no menos 6. E a professora Mariana vai nos contar qual que é essa particularidade da função do segundo grau. Bom, então nós temos aí agora mais uma característica que é extremamente importante, uma vez que nós estamos fazendo os esboços das nossas parábolas, né, das nossas representações gráficas das nossas funções. E esse número em que a parábola está cortando o eixo y, olha que interessante, é o nosso termo independente, ou seja, o nosso coeficiente c. Então, vamos entender aí mais uma outra particularidade e que nos ajuda a fazer o esboço da nossa parábola. Vamos ao quadro.
Então, esse termo independente, ou seja, lembra que quando eu estava apresentando os coeficientes da nossa função, nós tínhamos o a e o b, que depende, que está ali coladinho com as nossas incógnitas x, mas nós temos aquele coeficiente c, que está sempre sozinho dentro da nossa função. Então, ele é o termo independente daquela função. E dependendo do meu c, quem é o meu c? Será onde a minha parábola vai cortar o meu eixo y, lá no nosso plano cartesiano. Então, o que nós temos aqui olhando para a nossa função do segundo grau? O meu coeficiente a, se ele é maior que zero, nós temos uma parábola com concavidade para cima. Se ele é menor que zero, concavidade para baixo. E o meu c, então, indica onde a minha parábola vai cortar aqui o meu eixo y. Este exemplo apareceu quando a professora Daiane também estava apresentando aquela função incompleta, onde nós tínhamos x² menos 9. E aí, não sei se você percebeu, mas a professora Daiane falou, olha esse 9 aqui, o menos 9, que é onde a parábola está cortando no eixo y. Então, é por isso, porque ele era o nosso c, que era o nosso termo independente, e isso mostra onde a nossa parábola vai cortar o eixo y. Olhando para o exemplo que nós temos aqui, eu quero que você atente-se a esse exemplo. Por quê? Porque aqui nós temos uma particularidade e eu quero que você arrume aí no seu material. Nós tivemos um probleminha de diagramação aqui no nosso slide e você já vai entender por quê. Então, olha lá, quem é o meu termo independente? É o 4. Então, eu sei que o meu c é 4. Até aí tudo bem, a minha parábola vai cortar o eixo y no 4. Outra característica, quem é o meu a? O meu a é 1. E 1 é maior que 0. Então, a nossa concavidade da nossa parábola também está ok. Mas olha o que acontece quando eu encontro o delta dessa minha função. Então, se eu sei que o a é 1, o c é 4, só completando, né, mas o outro coeficiente que nós temos aqui é o menos 2, que acompanha o meu x. Quem é o meu delta? Lembra que a fórmula do delta é menos b ao quadrado, menos 4 vezes a vezes c. Então, o meu delta vai ser, quem é o meu b? O meu b é menos 2 elevado ao quadrado, menos 4 vezes o a, que é 1, vezes o c, que é 4. Olha o que acontece com o meu delta. Menos 2 elevado ao quadrado é 4. Menos 4 vezes 1, menos 4. Menos 4 vezes 4, menos 16. O meu delta vai ser igual a menos 12. E menos 12 é menor que 0. Então, quer dizer que nós não temos raízes reais. Ou seja, essa parábola não pode cortar o meu eixo x. Então, a gente teve um leve probleminha aí de diagramação. Então, arrume aí no seu material, porque a nossa parábola, ela não podia cortar o meu eixo x igual está sendo cortado esse esboço, tá? Então, vamos nos atentar em relação a isso. Tá legal? Então, eu espero que tenha ficado claro para você em relação a esse coeficiente, né, esse termo independente, que é mais uma característica que nós temos. E agora a professora Daiane vai voltar à nossa situação inicial e nós vamos ter uma pergunta e vamos aprender mais alguns conceitos relacionados à nossa função do segundo grau. Já falamos de diversas características da função do segundo grau, suas raízes, seus coeficientes, agora a importância do termo independente na representação gráfica. Mas quando a gente trabalha com funções do segundo grau, tem uma coisa que é muito importante, que é muito comum da gente ouvir. Ponto máximo, ponto mínimo. Para a gente trabalhar essa ideia, nós vamos retornar ao nosso problema das fake news. Acompanhe no quadro. Considerando a lei de formação que nós já vimos anteriormente, que a nossa rapidez para disseminar a fake news é igual a x menos p menos x, se o público-alvo é de 44 mil pessoas, ou seja, esse P, que é o nosso público-alvo, é 44 mil pessoas, lembrando que o X é o número de pessoas que conhecem a fake news, então a máxima rapidez de propagação ocorrerá quando o boato for conhecido por um número de pessoas igual a, observe aqui, a máxima rapidez. Eu quero encontrar qual que é o maior tempo de rapidez que essa propagação ela acontece. Qual que é o maior valor que o meu R ele vai assumir? Lembrando que o R é a rapidez de propagação, P o público-alvo e X o número de pessoas que conhecem esse boato. Quando nós estamos trabalhando
com as funções do segundo grau, a gente tem essa característica, o maior e o menor. Esse o maior e o menor, ele se dá justamente pela característica da sua representação gráfica. Lembre-se que quando eu estava falando da representação gráfica, eu falava, em determinado momento a nossa função cresce, ou seja, os valores de y crescem, chega num ponto e ele decresce. Isso quando o nosso a é menor que zero, concavidade voltada para baixo. Mas quando a concavidade é voltada para cima, os nossos valores decrescem, chegam em um ponto e depois eles voltam a crescer. Esse ponto é o menor possível e quando a concavidade é voltada para baixo, nós temos o maior ponto possível. Isso e esses pontos, eles estão localizados no vértice da nossa parábola. Acompanhe no quadro como que a gente encontra esse vértice. O ponto V de x ele é chamado de vértice da parábola, ou seja, é o vértice da minha função do segundo grau. Quando nós temos lá uma representação gráfica, vamos supor que seja aqui. O nosso vértice, ele se encontra mais ou menos aqui por causa do meu esboço, né? Não está muito bom. O vértice é o menor ponto, nesse caso, porque a nossa concavidade é voltada para cima, e quando nós temos uma concavidade voltada para baixo, é o maior ponto que a sua. Lembrando que um ponto, ele é composto pela coordenada x e pela coordenada y. Se ele é composto por essas duas coordenadas, nós temos que encontrar quem que é o que a gente chama de x do vértice e quem que é o y do vértice. Esses dois pontos, essas duas coordenadas, elas compõem o meu vértice. O x do vértice é dado por menos b sobre 2a. O menos é da fórmula, então se o seu b é negativo, você tem que fazer jogo de sinal. E o y vértice é menos delta sobre 4a. O menos aqui também é da fórmula. Então, se o seu delta é negativo, você tem que fazer o jogo de sinal. Menos com menos irá dar mais. E esse vértice nós podemos associá-lo ao ponto de máximo ou ponto de mínimo da função. Qual que é a característica desse ponto? O ponto de máximo vai ocorrer quando o nosso a ele é menor do que zero. Quando o nosso a é menor que zero, a nossa parábola ela tem concavidade voltada para baixo. E observe que os meus valores de y, eles crescem, chegam nesse vértice, eles começam a decrescer. Então, se a minha função cresce e decresce, nós temos um ponto de máximo. Lembrando que esse vértice, ele é composto pelo x do vértice e o y do vértice. O ponto ele é composto por duas coordenadas, x e y. Agora, quando o nosso a é maior do que zero, nós vamos ter um ponto de mínimo. Por quê? Os nossos valores de y, eles decrescem e depois eles crescem novamente. Nesse ponto aqui que é essa mudança do crescimento. Ele cresce, decresce até esse ponto e depois eles crescem novamente. O vértice, então, é composto por x do vértice e y do vértice. E a gente encontra esses valores utilizando as fórmulas que eu mostrei anteriormente. Dito isso, a gente já consegue encontrar qual que é a rapidez máxima de propagação do oboato, que a professora Mariana vai nos contar. Bom, então como nós temos essa situação para resolver, onde nós temos que encontrar esse ponto máximo, né, dessa rapidez de propagação. Só que uma coisa interessante que nós temos que pensar é o seguinte: quando que vai atingir esse máximo, né? Então, quando a gente olha para a nossa função, e nós já vamos voltar ao quadro, nós vamos identificar pelo coeficiente A que nós temos, a gente já vai conseguir identificar qual é a concavidade da nossa parábola. Então, a gente vai identificar que ela é uma parábola que tem concavidade para baixo. Por quê? Porque o nosso A é negativo. E se ela tem a concavidade voltada para baixo, então nós temos o nosso ponto de máximo. E quando a gente olha para essa função, onde a gente tem a rapidez da propagação, essa rapidez de propagação ela vai atingir o seu valor máximo quando ela atingir o maior número de pessoas, que é o nosso x, que é a nossa variável que nós temos ali no eixo x. Então, para este problema, para que a gente possa encontrar esse valor máximo, nós vamos ter que encontrar o nosso x vértice. Vamos ao quadro para que a gente possa aí resolver essa situação. Então, nós temos que, considerando essa lei de formação, que nós estávamos trabalhando desde o início da nossa aula, lembrando o seguinte, que essa lei R, que está em função de x, e esse R é a rapidez de propagação, quando a professora Daiane fez a distributiva, nós chegamos em quê, né? X vezes P, então nós temos aqui Px, menos
quer dizer, x vezes menos x ao quadrado. Então, nós temos esse formato dessa função do segundo grau. E aqui nós já podemos começar a fazer algumas substituições para encontrar, então, essa rapidez, né, a máxima da rapidez de propagação. Só que nós temos uma outra característica aqui. Então, nós temos que considerar essa lei de formação e nós temos que considerar que o público-alvo é quanto? 44 mil pessoas. Quem é o meu público-alvo? Ele está sendo representado por P. Então, nós vamos pegar essa lei de formação e nós já vamos fazer essa substituição, onde eu tenho que esse R, que está em função de X, vai ser igual. Só estou organizando aqui, tá? Para que a gente possa ter aqui uma função do segundo grau. Só organizando os termos. O menos x ao quadrado. Quem é o meu P? O meu P é 44 mil pessoas. Então, mais 44 mil vezes o x. Somente estamos organizando. Lembre-se que eu estava falando o seguinte. Se o meu A é igual a menos 1, então nós temos uma parábola que tem concavidade para baixo. E nós vamos ter um ponto de máximo. Só que quando eu estou trabalhando com essa função, eu tenho que esse R de x, que é a rapidez de propagação, ele vai atingir o seu máximo quando ele atingir este número de pessoas, que é o nosso x vértice, que é o que nós vamos encontrar aqui, o nosso x vértice. Como que nós fazemos para encontrar esse x vértice? Então, nós vamos utilizar a fórmula que a professora Daiane apresentou para nós. Então, eu tenho que meu R de x, somente copiando o que nós tínhamos no slide anterior, vai ser igual a menos x ao quadrado mais 44 mil vezes x. Qual que é a fórmula do meu x vértice? O meu x vértice vai ser igual a menos b dividido por 2 vezes a. Então, eu tenho que o meu x vértice, quem é o meu b? O meu B é esse 44 mil. Cuidado! Olha o que está faltando na frente do meu 44 mil. O menos que é da fórmula. Dividido por 2 vezes o A. Quem é o meu A? Menos 1. Então, nós vamos colocá-lo entre parênteses, tá? Então, teremos menos 44 mil dividido por 2 vezes menos 1, menos 2. E isso vai dar um total, então, de 22 mil o quê? Pessoas. Quer dizer que quando 22 mil pessoas ficarem sabendo desse boato, nós vamos atingir, então, o máximo da rapidez de propagação. Então, eu espero que tenha ficado claro para você como que nós podemos utilizar o x-vértice ou o y-vértice, tudo depende do tipo de situação. E agora nós temos uma atividade proposta para que você possa aí aplicar os conhecimentos que nós vimos até o momento da aula. Vamos ao quadro. Então, aqui nós temos que Luiz é um agricultor, ele observou que essa expressão de P, que está em função de X, descreve a produção P em toneladas de cacau que colhe em suas terras em função da quantidade X em toneladas de fertilizantes empregados. Então, assim, a produção de cacau será máxima quando a quantidade de fertilizante X empregada for igual a quanto, né? Então, está começando a aparecer alguns termos aí e nós precisamos começar a identificar e eu espero que você consiga resolver essa atividade e nós já voltamos com a resolução dela.
Então, nós temos que encontrar o x do vértice ali no caso do nosso problema. Acompanhe no quadro. Nós temos aqui, ó, que nós queremos encontrar qual a quantidade assim, a produção de cacau, ela será máxima quando a quantidade de fertilizante X empregada for igual a... Se nós tivéssemos aqui a representação gráfica da nossa função, observe que o nosso A, ele é negativo, então a concavidade da nossa parábola é voltada para baixo. Então, se a gente tivesse a representação gráfica da nossa função, nós queremos encontrar qual que é o valor de X que nós vamos obter esse valor máximo de produção. Então, vamos resolver a nossa atividade utilizando as fórmulas que eu mostrei anteriormente. Só vou copiar aqui qual é a nossa função, P de x igual a menos 2x ao quadrado, mais 16x, mais 25. E nós queremos encontrar qual é o x do vértice, ou seja, qual que é o valor que eu tenho a maior produção possível. Para a gente encontrar esse x do vértice, nós vamos usar a fórmula menos b sobre 2a. Lembrando que o menos, ele é da fórmula. Quem que é o nosso b? Então, aqui x do vértice vai ser menos. Quem que é o nosso b? O nosso b é mais 16. Então, nós temos aqui 16 sobre 2 vezes o a. O nosso a é negativo, então, entre parênteses, menos 2. Nós vamos ter menos 16 sobre 2 vezes menos 2, menos 4. Menos com menos, mais 16 dividido por 4, 4. Essa é o x do vértice. Nesse valor, né, em x igual a 4, nós vamos ter a maior produção possível. Para você encontrar essa maior produção possível, é só você utilizar o y do vértice. Ou substituir esse valor 4 na sua função, você encontra qual é o maior valor possível, ou pode também encontrar o y do vértice, encontrando assim qual que é esse maior valor possível, ou seja, o nosso ponto de máximo. E agora nós temos uma última situação. Vamos ao quadro. João é dono de uma marcenaria que fabrica um certo tipo de armário. Sabe que o número de armários N em que ele pode fabricar por mês depende do número X de funcionários trabalhando na marcenaria. E essa dependência ela vai ser dada por N de X é igual a X ao quadrado mais 2X. Só que aí, o que nós queremos saber? Qual que é o número de empregados necessários para se fabricar 168 armários em um mês? E a professora Mariana vai nos contar. Bom, então o que nós temos aqui olhando para o quadro, né? Nós temos que o número de armários ele está sendo representado pelo N. Então, esse N que está em função de X, ele é o número de empregados necessários, tá? Para fabricar. E aí a gente tem o seguinte questionamento, né? Qual é o número de empregados, ou seja, o nosso X, para fabricar, então, 168 armários aí em um mês? Então, o que quer dizer isso? Então, nós temos a nossa função N de X, e isso é igual a X ao quadrado mais 2X. Eu tenho que encontrar o número de empregados, que representa X, para fabricar 168 armários. Então, nós vamos fazer essa substituição. E isso é igual a X ao quadrado mais 2X. Então, o que nós vamos fazer neste caso? Nós vamos igualar tudo isso a zero. Então, eu tenho X ao quadrado mais 2x, esse mais 68, eu posso subtrair menos 68 do outro lado da igualdade e igualar tudo isso a zero, e nós temos, então, uma equação do segundo grau. E eu preciso encontrar as raízes dessa equação. Então, eu tenho que x é igual, lembra da nossa fórmula? Menos b mais ou menos raiz quadrada de b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c, e tudo isso vai ser dividido por 2 vezes o coeficiente a. Então, nós temos que o x é igual menos, quem é o meu b? O meu b é 2, então, menos 2, mais ou menos, dentro da raiz eu tenho b ao quadrado, 2 ao quadrado, menos 4, vezes o meu a, que é 1, vezes o meu c, que é menos 168. Tudo isso dividido por 2 vezes o A. Lembrando que o meu A é 1, 2 vezes A, então somente 2. X vai ser igual a menos 2 mais ou menos
Quando eu faço essa operação aqui, 2 elevado ao quadrado, que vai dar 4, menos, esse menos com esse menos vai dar mais. 4 vezes 1 dá 4, vezes 168. Somando com esse 2 ao quadrado, nós vamos ter raiz quadrada de 676. Tudo isso dividido por 2. Então, aqui nós vamos encontrar duas raízes. Então, eu tenho menos 2, mais raiz quadrada de 676, 26 sobre 2. Isso vai dar igual a 12. A somando e dividindo vai ser igual a 12. E menos 2, menos 26 sobre 2, nós vamos ter como resultado menos 14. Não tem como eu ter o número de empregados negativo, então nós vamos considerar como sendo 12 empregados para produzir, então, essa quantidade aí de armários. Então, utilizando as propriedades, as definições que nós vimos relacionadas às funções, nós encontramos aí resolvemos mais uma situação. Com isso, a gente fecha a nossa aula de hoje. Esperamos que você utilize esses conceitos vistos nessa aula para resolver diversas situações, seja do seu dia a dia ou do seu curso. Até uma próxima. Até uma próxima e um grande abraço.